Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de história, lá na página 19 do nosso livro. Nós vamos falar sobre as primeiras fábricas no Brasil e os operários que trabalhavam nessas fábricas. Então, bem no começo da página 19, ele já traz para nós essa imagem aqui de uma das primeiras fábricas que foram construídas no Brasil. Então, nós já vimos que o Brasil começou primeiro com as atividades agrícolas, né? Produção de cana-de-açúcar, produção do café. E como o café foi um período muito, vamos dizer assim, rico do Brasil, com o dinheiro que as pessoas tinham com a produção do café, elas começaram então a construir as primeiras fábricas. O dinheiro começou a ser investido nas primeiras atividades industriais. Também esse dinheiro dos cafés foram gastos na construção de ferrovias também. Então, vocês observem aqui que é uma fábrica. Essa fábrica, no caso, era lá no Pará. Ela produzia o quê? Cordas, cabos e tecidos de algodão. Notem que todas as fábricas no início do Brasil eram enormes, como vocês estão vendo essas aqui nas fotos. Inclusive, em algumas cidades, quando a gente vai, tem alguns desses barracões, desses galpões bem grandes ainda que foram conservados. Hoje em dia, com outras coisas, né? Tem uma cidade, inclusive, que eles usaram o galpão e construíram um shopping. Ficou bem bonito lá na cidade de São Paulo. Também, a maior parte dessas empresas, elas ficaram instaladas nessa região de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aí, depois, aqui a professora colocou algumas fotos de algumas fábricas para vocês observarem. Essa daqui foi a primeira fábrica de chocolates que se instalou aqui no nosso país. Notem também, né, o tamanho, a quantidade de construção que tinha para se fazer uma fábrica naquela época, uma indústria. E os operários? Como eram esses trabalhadores dessas fábricas? A maioria deles, como nós já vimos também até na disciplina de geografia, eram imigrantes da Europa. Eles vieram para o Brasil atrás de condições melhores de vida e começaram a trabalhar principalmente nas indústrias que começaram a ser construídas aqui no nosso país. Essas fábricas, então, incentivou que as pessoas saíssem do trabalho do campo e viessem morar na cidade. Houve um grande aumento do número de pessoas que deixaram o campo e vieram morar na cidade. Com isso também, claro, houve o aumento das fundações de cidades, porque na época o Brasil era mais agrícola, como a gente já falou ali atrás. E com o aumento também desses funcionários trabalhando nas cidades, precisava-se de alguma coisa para que esses funcionários fossem de um lugar para outro. E então começaram também a aparecer os primeiros bondes que levavam esses funcionários então de um lugar para outro, da sua residência até a fábrica e das fábricas de volta para casa. Então a professora trouxe aqui algumas imagens de alguns funcionários. Notem que eram muitas pessoas trabalhando na indústria. Era o único tipo de emprego que tinha na época na cidade. Olha aqui outra, novamente uma fábrica de costura, que no início da industrialização era muito comum aqui no Brasil. E aqui vocês notem então o primeiro bonde que surgiu aqui no nosso país. Esse foi um meio de transporte usado por muito tempo pelos trabalhadores. A partir disso, então, vocês podem ir lá na página 19 ler todos os textos, observar aquelas imagens que tem ali no livro também. Nós vamos para a nossa atividade. Vai ser na página 20. Aprender é divertido. Essa imagem aqui é uma obra de arte da Tarsila do Amaral. Vocês já fizeram uma atividade sobre essa imagem na disciplina de geografia. O que ela representou? Ela representou os trabalhadores de uma fábrica. Notem que tem a imagem de uma fábrica aqui atrás e ela quis representar a diversidade de pessoas que trabalhavam numa indústria nessa época do início da industrialização no Brasil. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha, pode ser uma folha de sulfite, quem tem, quem não tem a folha sulfite pode fazer na folha do caderno de desenho ou mesmo na folha do caderno lá de história, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão representar os trabalhadores brasileiros. Vocês vão fazer uma releitura, que a gente chama, né? Dessa obra de arte aqui da Tarsila do Amaral, chamada de Operários. Vocês vão fazer o desenho ou colagem, pode ser qualquer uma das coisas,
Quem tem revistas em casa, jornal, livros e quiser recortar para representar, pode ser, recortar e colar, mas quem quiser também pode desenhar. Lembrando que nós vamos representar os trabalhadores brasileiros. Então, não precisa necessariamente vocês representarem quem trabalha em indústria. Vamos prestar atenção na nossa região aqui, no nosso município. Como são os trabalhadores de São Jorge? No que eles trabalham? Trabalham nas fábricas de tecido, né, de roupas, que tem bastante aqui na nossa cidade, de costura. O que mais? A gente tem a Cantu, tem a Mocelin, tem o trabalho no interior, né? O trabalho com a agricultura, com a pecuária. Vocês podem representar qualquer um desses trabalhadores. Ah, professora, eu quero representar o trabalho no campo, com um trator, com uma pessoa colhendo, ou eu quero representar uma pessoa que trabalha numa fábrica de costura. Então, vocês é que vão escolher, tá? Então, vocês vão pegar essa folha, vão representar o tipo de trabalhador que vocês quiserem e vão tirar uma foto e vão mandar para a professora, tá certo? Hoje a atividade vai ser essa, fazer a releitura desse quadro, usando revistas, recortar e colar ou fazer o desenho, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar chamando a professora, tá ok? Uma boa atividade para vocês e até mais!